Para alguns ele foi um herói, para outros apenas um assassino implacável. Em seus 39 anos de vida, Che Guevara marcou a história. E como ocorre em todos os grandes personagens históricos, há alguns argumentos que sustentam as duas versões. O mais irônico nisso tudo, no entanto, é que após a sua morte, Che Guevara, que tanto lutou contra o capitalismo, se tornou uma máquina de fazer dinheiro e a sua imagem é a fotografia mais reproduzida de todos os tempos. Neste vídeo vamos apresentar 23 fatos sobre a vida de Che Guevara que, mesmo aqueles que são muito enlouquecidos por sua figura, provavelmente não conhecem. Antes de revelarmos essa história, já se inscreve no canal, deixe seu like, pois ajuda muito o canal. Fato número 1. O tataravô de Che Guevara era o homem mais rico da América do Sul. Chamava-se Ernesto Rafael Guevara de la Serna e nasceu em 14 de junho de 1928 em Rosário, Argentina, dentro de uma família de ascendência irlandesa e basca. Seu bisavô foi Patrício Julian Lynch, um irlandês que emigrou para a Argentina no século XVIII e que também foi, em sua época, o homem mais rico da América do Sul. Fato número 2. Na escola, Guevara foi apelidado de porco por causa de sua péssima higiene. Guevara também era asmático e a asma o incomodava muito quando ele praticava seu esporte favorito, o rugby. Conta-se que, numa ocasião, ele disse a seu pai que amava muito o rugby e, mesmo que isso o matasse um dia, morreria feliz por estar jogando. Fato número 3. Segundo alguns escritores cubanos, durante as lutas da Revolução Cubana e após o sucesso do próprio Guevara, ele executou pessoas que haviam passado por julgamento sumário. O motivo das execuções é que essas pessoas teriam sido capangas da ditadura no país. Esses julgamentos duravam no máximo meia hora e quase sempre acabavam com o réu não tendo direito à defesa. Fato número 4. Entre novembro de 1959 e fevereiro de 1961, Guevara foi presidente do Banco Nacional de Cuba e, segundo consta, ele era um péssimo banqueiro. Na qualidade de autoridade monetária máxima do país na época, apenas carimbou o apelido dele nas notas postas em circulação durante o período. Isso foi interpretado como uma espécie de desprezo pelo dinheiro capitalista durante seu mandato no banco mais importante do país. Como consequência, o peso cubano perdeu quase todo o seu valor com relação às moedas estrangeiras. Fato número 5. Uma das ex-esposas do Che disse depois de sua morte que ele vivia obcecado com a pobreza que observava ao seu redor. Ele era particularmente impressionado por uma velha pobre que ganhava a vida como bandeira, o mesmo que flanelinha aqui no Brasil. Ele até dedicou um poema a essa senhora e prometeu-lhe fazer um mundo melhor para pessoas como ela. Fato número 6. A foto de Che Guevara, como já dissemos, é a mais reproduzida da história, tirada em 4 de março de 1960. Um dia antes, havia explodido no porto de Havana um cargueiro belga que trazia cerca de 76 toneladas de munição para o governo cubano. No acidente morreram aproximadamente 100 pessoas. No dia seguinte, Che compareceu ao funeral dos trabalhadores. Ele estava usando sua boina sobre seus longos cabelos negros. Sua feição está claramente afetada pela tragédia que havia acabado de acontecer. Foi nessa ocasião que ele foi fotografado por Alberto Korda. Essa imagem, onde Che lembra um guerrilheiro heróico, é a foto mais reproduzida de todos os tempos. Fato número 7. Em Cuba, Guevara formou um exército multirracial indo contra o sistema, pois o racismo sempre foi muito acentuado em Cuba. Mesmo depois da Revolução Cubana, o que pode ser verificado foi a pouca participação que os afro-cubanos tiveram nas altas posições do país. Quando foi nomeado comandante da 4ª coluna do exército rebelde, Che incorporou também os indígenas guajirós e os afrodescendentes. Fato número 8.
Tanto Che Guevara quanto Fidel Castro eram entusiastas partidários do macho heterossexual. Guevara chegou a descrever os homossexuais como pervertidos sexuais, enviando dezenas deles para Guanahabibés, onde eram obrigados a trabalhos forçados. Ver hoje em dia pessoas desfilando com uma camiseta com a cara de Che Guevara no Dia Internacional do Orgulho LGBT é, no mínimo, um contrassenso histórico. Fato número 9. Em 1952, Guevara era treinador de futebol e jogador de futebol na Colômbia. Durante sua famosa viagem de moto pela América Latina na companhia de Alberto Granado, os dois amigos chegaram à Colômbia sem um peso. Na Colômbia, perceberam que os argentinos eram muito bons no futebol. Eles começaram jogando e logo tornaram-se treinadores do Clube Desportivo Independente. Fato número 10. Em 1953, Che radicalizou na Guatemala, onde esteve porque era admirador do processo político liderado por Jacobo Arbenz, o presidente guatemalteco que promovia uma reforma agrária adversa dada pela elite econômica do país e por uma poderosa empresa norte-americana. Em 1954, Arbenz foi destituído do poder por um golpe de Estado patrocinado pela companhia. Che então participou das escaramuças de um grupo de apoiadores do presidente que tentou sem sucesso mudar o rumo dos acontecimentos. Fato número 11. 30 anos depois de sua morte, na Bolívia, em 1967, o cadáver de Che teve as mãos cortadas para serem usadas como meio de identificação. Seu corpo foi então jogado em uma vala comum junto com os corpos de outros guerrilheiros. Em 1995, o general boliviano Mário Vargas revelou a localização da vala comum, realizando uma busca maciça que culminou em 1997 na identificação dos restos mortais de Guevara. Aí então ele foi enterrado em um enorme mausoléu na cidade cubana de Santa Clara. Fato número 12. Suas mãos fizeram uma viagem inusitada após serem amputadas. Primeiro, as mãos de Che ficaram sob a custódia de Antônio Arguedas, ministro do interior da Bolívia, que as guardou debaixo da cama em um frasco com formol. O ministro em questão era um apoiador secreto de Cuba e em 1969 conseguiu levar as mãos de Che para Havana dentro de uma mala diplomática. As mãos passaram por Santiago do Chile, Montevidéu, Buenos Aires, Paris, Budapeste e Moscou, onde foi feita a autentificação. Voltaram para Havana e foram mantidas a partir daí em um lugar secreto. Fato número 13. Não se sabe quem traiu Che Guevara para que ele fosse preso. Há uma versão de que a queda de Guevara na Bolívia foi causada pela traição de uma pessoa de seu círculo próximo. Foi apontado como traidor o pintor e guerrilheiro argentino Silo Bustos, que negou o fato até a sua morte em 2017, e também o jornalista revolucionário francês Teguise Debray. Até Fidel Castro foi citado como um possível traidor, já que Fidel estava comprometido com um modelo soviético, enquanto Che estava partidário do sistema comunista chinês. Fato número 14. Che era fanático por Coca-Cola. Quando a bebida deixou de estar disponível em Cuba, ele, como ministro das indústrias, promoveu a produção de um refrigerante semelhante, embora não tivesse a famosa fórmula secreta. Quando bebeu a primeira coca cubana, teria dito: "Isso tem gosto de estrume". Fato número 15. Uma das grandes paixões de Che era ler. Ele manteve por toda a sua família uma biblioteca bem abastecida em Buenos Aires e tinha memorizado versos do britânico Rudyard Kipling e seu compatriota José Hernández, autor do conhecido poema narrativo Martim Fierro. Segundo quem conviveu com ele lia de tudo, desde as obras políticas de Marx e Lenin até Kafka, Faulkner, Robert Frost e Jorge y Casa.
Fato número 16. Ele participou da desastrosa viagem ao Grama Elche em 1955. Foi quando conheceu Fidel Castro na cidade do México e imediatamente aderiu ao movimento de 26 de julho que o cubano promoveu para derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista e tomar o poder em Cuba em 25 de novembro de 1956. Fato número 17. 3 dias depois de chegar em Cuba, enquanto ainda tentavam se organizar, o grupo rebelde do qual Che participava foi emboscado pelo exército cubano para deleite da política local. No conflito, Che sofreu um ferimento superficial de bala no pescoço e caiu em uma espécie de torpor, do qual só conseguiu escapar devido à urgência do voo que o levou até o hospital mais próximo. Fato número 18. A família de Che acreditava que ele estava morto após o incidente em Cuba. Sua morte foi inclusive notícia de primeira página no país e ele chegou a aparecer na lista de mortos fornecida pelo governo cubano. A notícia afetou profundamente sua família em Buenos Aires, mas a alegria voltou quando, em 31 de dezembro de 1956, chegou uma nota manuscrita assinada Che. Fato número 19. Che Guevara estava disposto a morrer por suas ideias. Isso até seus piores inimigos reconheciam. Todos afirmavam que ele não tinha medo da morte. No entanto, assim como não tinha medo de morrer pelo que acreditava, também estava disposto a matar quem não pensasse como ele. Entretanto, segundo Félix Rodrigues, agente da companhia que atuou na ação que Che foi capturado na Bolívia, ele tornou-se um pouco mais humano quando viu que seu fim se aproximava. Ao ser preso, ele teria dito: "Não atire, eu sou Che Guevara, valho mais vivo do que morto." Fato número 20. Participou da sangrenta e definitiva Batalha de Santa Clara, travada durante os últimos dias de dezembro de 1958. Essa foi a última e definitiva batalha da Revolução Cubana. Sob o comando de Che, o exército rebelde derrotou as forças batistas que claramente enviaram um trem blindado como último recurso para tentar deter os revolucionários. Fato número 21. Morto em 9 de outubro de 1967, Che Guevara permanece sendo um mito mesmo quase 55 anos após sua morte na selva boliviana. Ele ainda é um mito admirado por jovens de todo o mundo que usam camisetas com a cara dele. Seus inimigos, no entanto, seguem achando que ele é apenas um produto do desconhecimento da verdade sobre a vida do personagem. No diário de suas viagens pela América Latina, ele escreveu que os seus admiradores deveriam matar todos os seus inimigos. Em 1967, no ano de sua morte, ele disse que todo revolucionário deveria se transformar em uma máquina de matar e quase todos os seus discursos têm como pano de fundo uma espécie de culto à morte. Fato número 22. Uma empresa farmacêutica cubana lançou uma fragrância com seu nome. Com a ilha sobrecarregada pela falta de moeda estrangeira em setembro de 2014, a empresa estatal El Labio Fama achou que não era uma má ideia lançar a Ernesto Fragrância. A estatal, que também produz medicamentos homeopáticos, suplementos alimentares e produtos de limpeza, lançou a fórmula da colônia francesa junto com Hugo, outra fragrância inspirada no nome do venezuelano Hugo Chávez. Fato número 23. Depois de sua morte, o cubano-argentino Che Guevara, que muito fez para acabar com o capitalismo, acabou se tornando uma máquina de fazer dinheiro. Sua imagem encontra-se estampada em objetos de todos os tipos: camisetas, canecas, chaveiros, bonés, carteiras, entre muitos outros. Esses objetos estão em todos os cantos do planeta, apoiando a lei de oferta e procura. Produtos com sua imagem foram comercializados tanto por pequenas empresas quanto por grandes corporações.
ajudando o capitalismo a crescer ainda mais. E esses foram os 23 fatos impressionantes sobre a vida de Che Guevara, uma das figuras mais emblemáticas e polêmicas de todos os tempos. Se você sabe mais alguma coisa sobre ele, compartilhe conosco aqui nos comentários. Também não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber uma notificação a cada vez que a gente lançar um vídeo novinho. Um abraço e até o próximo vídeo!